Olá, meu nome é Igor Ken, eu sou professor de Física aqui da turma ITA do Poliedro e eu vou resolver com você a questão número 4 da prova de Física, segunda fase. Essa questão diz pra gente o seguinte: uma pequena esfera é lançada horizontalmente com velocidade v0 igual a 20 metros por segundo, em direção a um plano fixo e inclinado de um ângulo alfa igual a 45 graus em relação à horizontal, como mostra a figura a seguir. A esfera sofre uma colisão com o plano no ponto A e, como resultado, atinge o ponto B pertencente ao mesmo plano. Considere o coeficiente de restituição E igual a 0,5 e despreze quaisquer atritos. Determine o alcance R da esfera ao longo do plano. Considere a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Excelente exercício, exercício difícil que envolve a parte de colisões e a parte de cinemática. Então vamos lá. A colisão é uma colisão bidimensional, como você percebe. O nosso corpinho vem nessa direção horizontal, sai numa outra direção qualquer, que eu chamei de beta em relação ao nosso plano inclinado. E para nossa referência, eu coloquei aqui um eixo X no mesmo sentido, aqui na mesma direção tangencial do impacto, e eu coloquei o eixo Y na mesma direção normal do impacto, beleza? E aqui nós temos este nosso ângulo alfa. Eu quero que você perceba que se esse ângulo aqui é alfa, então este outro ângulo aqui também é alfa, já que eles são ângulos alternos internos. Bacana? Agora vamos lá. Vamos analisar a colisão primeiramente. Para análise da colisão, você tem que fazer duas coisas. Você vai analisar uma equação no eixo X e uma equação no eixo Y. Sempre que você tiver uma colisão bidimensional, faça análise separando no eixo X e no eixo Y, onde esse eixo X é o nosso eixo da direção tangencial à colisão e o eixo Y, o nosso eixo da direção normal à colisão. Beleza? Então, vou fazer assim, ó. Primeiramente, análise da colisão. Então, ó, análise da colisão. Então a primeira coisinha que você vai fazer é analisar a colisão que o nosso corpinho sofre com um plano, que é um plano fixo. Então vamos lá. Primeiramente para o eixo X. Se você considerar no eixo X, você tem a direção tangencial ao impacto. E na direção tangencial ao impacto, como a gente está desprezando eventuais atritos entre o plano e a nossa esferinha, não existe força impulsiva atuando nessa direção. Como não existe força impulsiva atuando nessa direção, você vai dizer que ocorre conservação da quantidade de movimento nessa direção. Então você vai dizer assim, ó, a quantidade de movimento que eu vou designar pela letra P, então você vai dizer P na direção X antes do impacto é igual a P na direção X depois do impacto. Bacana? E a grandeza, quantidade de movimento, eu represento pela letra P. E aí você vai ter, antes do impacto, qual era a nossa quantidade de movimento na direção X? Vai ser massa vezes a velocidade nessa direção X. Se você decompor na direção X, você vai pegar o cosseno de alfa. Então você vai escrever M vezes V0 vezes este V cosseno de alfa é igual a M vezes a velocidade após o impacto, eu estou chamando de U, vezes o cosseno do ângulo beta. Perceba que esta velocidade U e este ângulo beta a gente não conhece. O que é dado no exercício é a velocidade V e o nosso ângulo alfa. E aí perceba agora que este M vai cortar com este M, e a gente vai chegar na nossa primeira equação que diz, portanto, que o valor de U cosseno de beta é igual ao valor de V que multiplica o cosseno de alfa. Pronto, essa daqui é a primeira equação que a gente chega. Agora que a gente tem essa equaçãozinha, eu vou fazer o seguinte, eu vou analisar no eixo Y. Então agora vamos para o eixo Y. Para o nosso eixo Y, que é o eixo agora normal ao impacto, você vai ter que utilizar a equação do coeficiente de restituição. E a equação do coeficiente de restituição diz pra gente que o coeficiente de restituição E vale velocidade relativa de afastamento
sobre velocidade relativa de aproximação. E aí eu vou fazer esses cálculos para a gente ver como é que vai ficar. Olha só como é que eu vou fazer. Fazendo-se aí esses cálculos, você vai ter coeficiente de restituição vale. Velocidade relativa no afastamento. Com que velocidade em relação ao plano a esferinha se afasta? Você vai pegar a componente no eixo y que leva o seno. Então você vai dizer que isso daqui é igual a V, que multiplica seno de beta, e a nossa de aproximação, V não, né? Vai ser U, então deixa eu colocar aqui, ó, U seno beta, que é U seno beta, dividido por V seno de alfa. E aí, se você isolar então esse U seno beta, você vai encontrar, portanto, que U, que multiplica seno de beta, é igual a E, que multiplica V, que multiplica seno de alfa. Perceba que eu ainda não substituí os valores de alfa, V, eu vou carregar tudo com essa sopa de letrinha e no final eu faço a substituição. Bacana? Acabou a análise da colisão. A análise da colisão acaba por aqui. Agora, a gente vai à análise da cinemática do nosso problema. Como é que a gente vai analisar a cinemática do problema? Você percebe que aqui a gente tem um lançamento oblíquo. Se você considerar novamente o nosso referencial XY, a gente tem um lançamento oblíquo. Só como é que vai ser esse lançamento? Cuidado, ele não é aquele lançamento convencional que a gente estuda, que tem somente aceleração no eixo Y. Aqui a gente vai ter duas acelerações. Por que duas acelerações? Porque você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que pegar esta gravidade e decompor uma componente no eixo Y e uma componente no eixo X. Então você vai ter essas duas componentes. Escrevendo essas componentes, olha como é que vai ficar. Se você tem que este ângulo aqui é o nosso ângulo alfa, né? O ângulo alfa está entre este e este. Você vai escrever então o seguinte, você vai escrever que aqui está o nosso ângulo alfa. E aí, você vai ter que esta componente é G vezes seno de alfa. E você vai ter que esta componente aqui é G vezes o cosseno de alfa. Pronto. Então perceba que a gente vai ter agora duas acelerações. Uma aceleração em x que leva o G cosseno alfa, uma aceleração em x que leva o G seno alfa, uma aceleração em y que leva o G cosseno de alfa. Bacana? Então é isso que a gente vai fazer. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever as equações da cinemática. Então vamos fazer assim, ó. Deixa eu trazer esse apagador para cá. E para as equações da cinemática, a gente vai agora assim, ó. Análise da cinemática. Olha como é que vai ficar a nossa análise. Análise da cinemática. Para análise da cinemática, eu vou separar nos dois eixos. Primeiro, eu vou escrever a equação de movimento no eixo X. A equação de movimento no eixo X vai ser, para o eixo X, uma posição X qualquer, vai ser, como eu estou colocando a origem do nosso sistema de referência XY, bem aqui onde a bolinha é lançada, a posição inicial x0 é igual a 0. E aí vai ficar assim. Qual é a velocidade inicial com que a nossa partícula tem no eixo X? Vai pegar a componente U cosseno beta. Então você vai escrever que é assim, ó, U vezes U cosseno de beta vezes o tempo t menos. Eu estou colocando menos porque a nossa aceleração está para este lado, enquanto que o eixo X está para o outro lado. Então vai ser menos G seno alfa sobre 2. Então aqui fica menos G seno de alfa sobre 2 vezes o nosso tempo t elevado ao quadrado. Essa daqui é a equação de movimento no eixo X. Agora, se eu quero descobrir qual é esse alcance R que o exercício pede pra gente, eu preciso saber quanto tempo que a nossa esferinha fica sobrevoando. Eu preciso descobrir o tempo de voo. E aí eu vou usar aquela formulazinha que a gente usa na cinemática para o cálculo do tempo de voo. Então olha só o que eu vou fazer. Deixa eu apagar então esta partezinha aqui. E aí eu vou agora calcular o tempo de voo. Calculando-se então o nosso tempo de voo, você vai ter o seguinte, para o eixo Y, você pode dizer então que o seu tempo de voo vai ser igual a 2 vezes a velocidade em Y, que vai ser a componente U seno de beta,
dividido agora pela aceleração em y. E se a aceleração em x levava o seno, a aceleração em y leva o cosseno. Então, dividido por g cosseno de alfa. O que você vai fazer agora? Você tem que pegar este daqui e tem que substituir aqui. Então, você viu que vai ficar um monstrinho a nossa equação, não é? Então, vamos lá, vamos fazer isso. Você vai obter o seguinte, substituindo ali, você vai ter que o nosso alcance R vai ser igual a... Então, vai ficar assim, ó, o cosseno beta, o cosseno de beta, vezes o tempo de voo, que é esse valor. Então, vou escrever aqui, ó, 2 o seno de beta dividido por g cosseno de alfa. Menos, vou ter que escrever aqui embaixo, menos, aqui, menos g seno de alfa dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado, que é 2u seno de beta dividido por g cosseno de alfa elevado ao quadrado. E aí, para a gente poder resolver, eu vou fazer o seguinte. No lugar deste u cosseno beta e deste u seno beta, eu vou substituir esses valores que a gente achou aqui, ó. Este u cosseno beta, vou até destacar aqui, ó, para ficar mais fácil. Este u cosseno beta vira v cosseno alfa. Então, no lugar do u cosseno beta, eu vou escrever v cosseno alfa. E no lugar do u seno beta, eu vou escrever v e vezes v seno de alfa, tá bom? Então, eu vou usar esses dois aqui nas nossas equações. Bacana? Então, vamos lá. Olha só, deixa eu então apagar aqui. E olha só como é que vai ficar então. No lugar de u cosseno beta, fica v cosseno alfa, né? Então, vai ficar assim, ó. Olha só. Você vai ter o seguinte. O nosso alcance R. O nosso alcance R vai ser, portanto, igual a... Então, ó, no lugar de u cosseno beta, vou escrever v cosseno alfa. Então, vai ficar v cosseno de alfa, que multiplica. Aí você vai ter duas vezes, aí vai ficar, no lugar de u seno beta, eu escrevo E, v seno de alfa, dividido por g cosseno alfa. Dividido por g cosseno de alfa. Menos, vamos lá. Menos, aí aqui vai ficar g seno alfa sobre 2. Então aqui vai ficar g vezes seno de alfa dividido por 2, que multiplica, agora você vai ter, no lugar de u seno beta, você vai escrever então 2 vezes E, v seno de alfa sobre g cosseno de alfa. Bacana. E aí, agora você vai ter o seguinte, olha só. Perceba que aqui, este cosseno de alfa vai cortar com este cosseno de alfa, certo? Aqui também vai cortar algumas coisinhas, né? Lembrando que aqui está o quadrado, não podemos esquecer este quadrado. E aí você vai ter o seguinte, você vai ter assim, ó. O valor de R pode ser escrito como 2 que multiplica. Aí você vai ter E, que multiplica V com V, fica V elevado ao quadrado, que multiplica seno de alfa dividido por G. Beleza. Aí vai ter a segunda parte aqui da nossa equação. Menos, e aí você vai ter assim, ó. Olha só como é que vai ficar. Esse 2 vai ao quadrado, com esse 2 embaixo vai ficar 2. Então, vou escrever aqui, 2. 2 vezes. Aí você vai ter, aqui você vai ficar assim, ó. Este E, aqui vai ao quadrado, E ao quadrado. Aí você vai ter V vai ao quadrado, então fica V ao quadrado. E aí vai ficar assim, ó. Tá ficando parecido com esse termo, seno de alfa. Seno de alfa. Só que daí, a gente vai fazer agora assim, ó. Esse seno sobre esse cosseno eu vou escrever tangente, só que vai ao quadrado, então fica vezes tangente ao quadrado de alfa.
tudo isso vai dividido por G. Vai dividido por G, porque tem G em cima e fica G ao quadrado embaixo. E agora é só a gente colocar os termos comuns em evidência, substituir os dados e ser feliz. Olha só como é que vai ficar a resposta. Então vamos lá, para a gente encerrar esse problema de colisões aí com mistura de cinemática. Olha como é que vai ficar então. Então você vai ter o seguinte, aqui vai ficar assim. Perceba que 2v ao quadrado seno alfa sobre G pode ir em evidência, né? Então eu vou escrever R é igual a, vai ficar então 2E V ao quadrado seno de alfa dividido por G vai em evidência. E aí vamos obter, eu copiei exatamente esse termo que aparece aqui, então fica 1 menos. Aí perceba que a única diferença deste de baixo para esse termo de cima é que aqui tem este E tangente ao quadrado. Então fica E vezes tangente ao quadrado de alfa. E agora é só você substituir, portanto, os valores aí para a gente matar esse exercício, tá bom? E aí, substituindo, você vai ter, portanto, que o nosso R vai ser 2 que multiplica. Aí vai ficar assim, ó, 2 que multiplica. O valor do Ezinho, ele é 0,5. Aí você vai ter aqui, a nossa velocidade foi dada como 20, então fica 20 elevado ao quadrado, vezes o seno vai ser raiz de 2 dividido por 2, dividido por 10, que é a nossa gravidade, e aqui vai ficar, que multiplica 1 menos, vê que não coube aqui, né? Vou colocar aqui embaixo, menos, aí vai ficar o E, que é 0,5, vezes a tangente, que é 1, elevado ao quadrado. E aí, com muita paz, você faz essa continha e você vai encontrar, portanto, que o nosso alcance R vale, portanto, 10 raiz quadrada de 2 metros. Essa daqui é, portanto, a resposta aí desse nosso problema da segunda fase envolvendo colisões e cinemática. Bacana? Então, com isso eu termino essa questão e a gente se encontra na próxima.